Saúdo os irmãos com a paz do Senhor, para a honra e glória do nome do nosso Senhor Jesus Cristo. Hoje estamos aqui mais uma vez para glorificar, para exaltar o nome santo do Senhor e também para trazer uma palavra para o seu dia, uma palavra para o teu coração. Espero que hoje você esteja bem, que a sua família esteja caminhando pelos caminhos de Cristo, pelos caminhos ao qual o Senhor nos deixou como exemplo. E se não estiver, que esta palavra possa te ajudar, possa te orientar, possa te dar forças para que você possa, você e a tua casa, seguir os caminhos do Senhor. Amém? Hoje eu quero compartilhar com vocês uma palavra que está aqui no livro de Atos dos Apóstolos, no capítulo 12, a partir do verso 1, onde vai dizer assim a palavra do Senhor: prisão e livramento de Pedro. E por aquele mesmo tempo, o rei Herodes estendeu as mãos sobre alguns da igreja, para os maltratar, e matou à espada Tiago, irmão de João. E vendo que isso agradara aos judeus, continuou mandando prender também a Pedro. E era os dias dos pães sem fermento. E havendo-o prendido, o encerrou na prisão, entregando-o a 4 quartetos de soldados para que o guardassem, querendo apresentá-lo ao povo depois da Páscoa. Pedro, pois, era guardado na prisão, mas a igreja fazia contínua oração por ele a Deus. Amém? Louvado seja Deus. Nesta passagem nós vamos ver aqui, assim como o nome deste livro, os Atos dos Apóstolos. Pedro, um dos mais importantes, apóstolos, discípulos de Jesus. Nós vamos ver que Pedro vai ser preso, vai ser encerrado na prisão, justamente por causa da palavra do Senhor, justamente por pregar a palavra, o evangelho de Jesus Cristo. E nós vamos ver que aqui nesta passagem, após Herodes matar Tiago, porque Herodes estava ali já perseguindo alguns cristãos que propagavam a palavra do Senhor. Então, após a morte de Tiago, Pedro também foi preso. E nós vamos ver que Pedro não só foi preso, mas também bem guardado. A Bíblia vai nos dizer que na cela onde Pedro estava ali, 2 guardas faziam ali a sua guarda. E Pedro ficava preso pelas suas mãos, pelas 2 mãos. Quer dizer, Pedro estava muito bem, preso ali, estava muito bem guardado. Porque Herodes queria apresentar Pedro depois da Páscoa aos judeus, porque aquelas prisões estavam agradando alguns judeus. E o interessante é que foi justamente por este povo que Jesus Cristo morreu, Foi justamente a este povo que Jesus Cristo ensinou, fez sinais, prodígios e maravilhas. E ao final, nós vamos ver este mesmo povo se agradando da morte dos discípulos de Jesus, assim como também muitos se agradaram da morte do próprio Jesus. Só que nós vamos ver uma coisa aqui, que enquanto Pedro estava preso, a igreja estava em oração. A igreja estava em intercessão por Pedro. Porque Pedro ele exercia uma liderança no meio dos cristãos, assim como Paulo e alguns outros demais. Então, enquanto Pedro estava preso, a igreja orava, intercedia a Deus pela vida dele.
E nos nossos dias, nós também temos que ser assim. Nós temos que interceder pelos nossos irmãos, muitos que padecem, muitos que estão presos em coisas espirituais ou até mesmo nas coisas mundanas. Nós temos que interceder, nós temos que orar. Nós temos que orar pelos nossos inimigos, nós temos que orar por aquelas pessoas que nos perseguem, que procuram muitas das vezes nos fazer mal. Nós temos que orar por esses, para que esses possam ser tocados por Jesus, para que esses venham buscar, venham encontrar a presença de Jesus Cristo. Porque só assim eles vão conseguir se libertar, só assim eles vão conseguir encontrar os caminhos de Jesus. E sabemos muito bem que a intercessão, ela tem poder. Aqui nós vamos ver que enquanto Pedro estava na prisão, a igreja orava, intercedia, pedia a Deus para que livrasse a Pedro, para que estivesse com Pedro, para que nenhum mal acontecesse a Pedro. E nós vamos ver que Pedro, ele consegue sair daquela prisão. No mesmo dia em que ele seria apresentado por Herodes aos judeus, Pedro recebe ali a visita na prisão de um anjo. E aquele anjo, o tocando, manda ele se levantar e o seguir. Então nós vamos ver Pedro sendo liberto da prisão por um anjo. O que eu quero trazer para você hoje nesta mensagem? Que quando nós nos tornamos discípulos de Jesus Cristo, nós vamos estar sempre debaixo da mão do Senhor. Nós vamos estar sempre guardados. Não importa aonde nós vamos ou aonde nós vamos estar, se vamos estar presos, se vamos estar debaixo de acusações, se vamos estar debaixo do poder do inimigo, mas a mão do Senhor vai estar ali nos guardando. Mesmo sob ataque do maligno, vamos estar debaixo da mão do Senhor. É o Senhor que vai estar nos guardando. Jesus Cristo vai estar conosco, porque Ele jamais nos abandona. Jamais. Jesus jamais abandona os seus discípulos, aqueles que têm o seu coração voltado para Ele. E vamos ver que com Pedro, preso na prisão ali, pronto a ser apresentado aos judeus, provavelmente seria morto também, como Tiago, irmão de João. Mas Jesus era com ele. E por quê? Porque Jesus tinha algo ainda a fazer através da vida de Pedro. O propósito ao qual Jesus colocou na mão, na vida de Pedro, ainda não tinha sido cumprida. E assim como você tem um grande propósito na sua vida também, porque Deus tem um propósito, Jesus Cristo tem um propósito na vida de cada um, assim como tem na minha vida, assim como tem na sua. Se Ele me levantou para algum propósito maior, assim também Ele tem na sua, que está aí neste momento agora, me ouvindo esta palavra. Jesus tem um grande propósito também na sua vida. E este grande propósito, o Senhor, Ele não vai permitir que o inimigo ou qualquer outra pessoa toque em você ou destrua o teu propósito antes que Jesus o faça cumprir. Porque quando você está no centro da vontade de Deus, quando você é um discípulo do Senhor, a mão dele está sobre você, o guardando. Não importa onde você esteja, não importa onde você vá, não importa se é na prisão, não importa se querem te apedrejar, se vão te caluniar, não importa se vão te processar. Quando você está debaixo da mão do Senhor, eles não conseguem te tocar.
eles não conseguem te ferir, porque o Senhor tem algo contigo, porque o Senhor ainda quer cumprir através da sua vida alguns propósitos nesta terra. E nós vamos ver que o poder da intercessão tem uma grande interferência em tudo isso. A oração de interceder pelo próximo, pelos nossos inimigos, pelos nossos perseguidores, pelos nossos caluniadores, tem uma grande importância. Porque é como se nós chamássemos a atenção de Deus para nós, para que Ele possa ouvir a nossa oração, o nosso clamor. Então que você possa entender que a tua oração, ela chama a atenção do nosso Deus. Quando ela é de coração, ela chama a atenção do nosso Senhor. Quando ela vem do fundo, ela chama a atenção. Mas tem que ser uma oração sincera, uma oração que seja do fundo do coração. Assim como a igreja naquela época orava e clamava por Pedro. E assim um anjo libertou Pedro da prisão, de ser morto. O livrou e o guardou. Então, neste dia, você possa dobrar os teus joelhos, orar ao Senhor com fé, com palavras que saem do fundo do teu coração, para que a sua oração toque aos céus e para que, através da sua oração, muitos possam ser tocados, muitos possam ser libertados, salvos, que muitos possam vir a seguir os caminhos de Jesus Cristo através das tuas orações, porque não importa se fazem o bem ou fazem o mal, o importante é orarmos para que Deus nos ouça no céu e possa tocar, abrir os olhos, tirar as escamas dos olhos desses que estão perdidos, achando que estão muitas das vezes seguindo o caminho de Deus, mas na verdade encontram-se perdidos. Amém? Vamos nos manter em oração por todos, sem acepção, assim como Jesus. Louvado seja Deus. Que esta palavra possa falar mais ao teu coração neste dia e que a presença do Espírito Santo, a presença do nosso Senhor Jesus esteja no teu meio, esteja na tua casa, no teu trabalho, esteja onde você estiver, aonde você colocar a planta dos teus pés, que a presença do nosso Senhor, que a presença do nosso Espírito, que a presença do Espírito Santo do Senhor esteja contigo. Amém? Que Deus te abençoe, que Deus te guarde fortemente neste dia. E que aquele que estiver angustiado, com dor neste dia, que a presença do Senhor possa te acalmar e te trazer paz. Que Deus te abençoe.